Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos aqueles que acompanham as lives do nosso projeto Em Preto e Branco Jornal. Em mais uma terça-feira, são 21h06, a temperatura em Porto Alegre eu não sei, porque eu não vi, mas acredito que não está nem muito frio e nem muito calor, deve estar uma temperatura amistosa. E estamos em mais uma live para conversar um pouquinho sobre marketing digital. Vamos conversar sobre marketing digital. Mas antes de começar a conversar sobre marketing digital, eu queria convidar a todos os nossos inscritos aqui no nosso canal e simpatizantes aqui, que nos acompanham, todos os internautas que acompanham esse projeto, lembrando que estamos com o nosso canal no YouTube e na campanha de buscar 1.000 inscritos para que possamos fazer as lives em tempo real lá naquele canal no YouTube, já que é uma exigência do YouTube, do site do YouTube. É uma regra funcional, né, de funcionabilidade, que tem que ter no mínimo 1.000 inscritos. Aqui, na nossa fanpage no Facebook, nós temos em torno, tranquilamente, de mais de 2.000 pessoas que estão acompanhando esse projeto desde maio. Ou seja, desde maio nós conseguimos, arrebanhar um grupo de mais ou menos 2.000 pessoas que vêm acompanhando. Claro que oscila, né? Eventualmente, as lives de quarta ou as lives que oscilam na segunda, na terça, na quinta ou na sexta, que são as lives solo, da qual eu sou o timoneiro. Bom, gente, estou aqui com Cláudio Spritzer. Quem é Cláudio Spritzer? Cláudio Spritzer é um jornalista, diretor de um jornal que tem mais de 30 anos de existência. Bom, Cláudio, boa noite, e vou te falar uma coisa. Quando se fala no Hienas, eu me lembro eu adolescente na praça de alimentação do Shopping Lindóia, lendo o Hienas. E faz tempo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Verdade, ele era distribuído lá na praça do Lindóia também. Faz tempo isso, né? 31 anos. Pois é, 31 anos. Cláudio, conta aqui para nós como é que começou, hein? Na verdade, como é que começou a tua vida profissional, tá? A tua relação, até tu chegar no Hienas. Mais ou menos, nos dá aí uma retrospectiva até tu chegar no Hienas. Foi um caminho meio tortuoso, assim, né? Tu vê que uma coisa interessante que eu... Tortuoso, desculpa eu te atrapalhar, tortuoso, mas tu tá vivo. Tô vivo, por enquanto. Deixa eu me beliscar. Tortuoso, assim, no sentido... Uma coisa interessante cara, quando eu era criança, ali já pelos 5, 6 anos, eu já fazia, 5, 6, 7 anos, a partir daí, eu já fazia o que eu faço hoje. Na verdade, o que eu faço hoje? Eu desenho, eu escrevo, que eu sou roteirista, sou jornalista, né? E eu toco, eu sempre toquei, né? Tive banda nos anos 80, então componho, né? Meu lance é esse tripé aí, é tocar, desenhar... Eu te observando, eu vejo que tu não é normal. Eu sou normal. De perto, ninguém é normal. Mas eu sempre fiz isso. Eu já fazia isso com 5, 6 anos. O que eu tô querendo te falar? O universo, ele já tinha me mostrado. Velho, é aqui. Vai por aí. Teu lance é esse aqui. Me mostrou cedinho. Mas a gente não segue, né, cara? Então, eu acabei primeiro fazendo medicina. Eu fiz 3 anos de medicina, né? Tipo, eu entrei para poder sair, né? Meu pai era médico, né? Ele era médico lá na Glória. E ele morreu muito cedo. Ele morreu quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. E ele era aqueles médicos, assim, super missionários, assim, cara, porque ele tinha um consultório no pé do morro ali da Glória. Então, ele era aquele cara, assim, que ele atendia... Ele trabalhou na Providência, então...
No Divino ele também, sim. Ele tinha o consultório dele, ele tinha um consultório ali na Glória. E ele atendia todo aquele morro lá, né? Ele era aquele tipo de médico assim que não desligava o telefone na madruga. Ele ia, os caras chamavam ele às 3, 4 da manhã e eu ia com ele desde piá, né? E ele era esse cara, isso que eu tô querendo te falar, ele era esse cara que quem não tinha grana não pagava. E ele cobrava dos ricos então era um cara, e ele chegava naquele morro, velho, eu ia com ele assim, eu adorava assim o jeito que ele era tratado. Ele é um cara que entrava assim, né, em todos os lugares, ele era extremamente bem recebido e, enfim, ele era um médico desses bem. Então, desde pequeno eu já tinha a minha malinha, né, de médico e tudo. Na minha cabeça, desde piá, eu ia ser médico. Tocar e tarará, e fazer outras coisas. Podia fazer, mas venho dessa escola aí. Não, pode, faz o que tu quiser, mas tu tem que ter uma profissão, mas... Então eu ia ser médico. Apesar de que o meu próprio pai, ele era um cara que me incentivava muito esse lado mais lúdico, mais artístico, mais todo que ele já via que eu tinha. Mas como o cara morreu cedo e eu fiquei com aquilo, eu fiquei naquele negócio, né? Pô, quero ser médico, quero ser que nem ele, né? Então, aí eu acabei indo fazer medicina, entrei, e aí, assim, fiz 2 anos, eu fiz bem como é mesmo, legalzinho. Já no terceiro, eu já ia mentir em casa que eu ia para a faculdade, mas aterrissava na Redenção ali, que era a minha faculdade, era perto, ia bater bola, passava a manhã inteira jogando bola. Então, quer dizer, comecei já... E aí, então, eu acabei... Aí, finalmente... Cara, sair da medicina foi muito mais difícil que entrar. Até hoje, que eu estou fazendo 59 anos, tem gente que me... Pô, velho, tu saiu da medicina. E saí da medicina e fui para o jornalismo, aí fui para a comunicação. E aí, na comunicação, velho, eu virei um turista. Eu nem sei como é que eu fiz. Tudo isso foi na URGS, tá? Então, uma coisa que eu não pagava, né? Então, eu trabalhava já, o meu lance era trabalhar, fazia milhões de coisas ligadas à comunicação, fazia fotografia, comecei a fazer free em agência de publicidade, comecei já a fazer caricatura, fazia um monte de pequenos bicos, assim, cara. Vários bicos. Não tinha um trabalho. Aí comecei a tocar, eu tive banda nos anos 80, valendo mesmo, assim, tocando, a gente teve disco e tudo. E então eu levava música e bicos de comunicação. Mas nunca, nada com carteira assinada, nada um trabalho quente mesmo. E aí eu casei, velho. Quando eu casei, eu tive que... Eu preciso, né? Agora eu tenho que... E aí o que aconteceu? Estava dando tudo errado para mim. Todas as coisas que eu estava fazendo estavam dando erradas, tudo. Né? O negócio começou a apertar. Eu cheguei a ter até uma fabriqueta de mousse. Eu vendia mousse para restaurante, vendi enciclopédia, um monte de coisa. Aí, quando a coisa começou a apertar, puta, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí que eu sempre desenhei, pô, cara, vou fazer um jornal de cartoon. Já tinha tido eu já tinha tido experiência com TV independente, que a história é muito grande, né, cara? Tô pulando pra caramba. Mas eu já tinha tido uma experiência com TV independente, já tinha tido um jornal com outro amigo meu, que era um jornal que saiu só 6 edições, era um jornal de música e de humor, que o formato dele... Deixa eu pegar aqui, que eu tô com o Ienas aqui. Vai lá. Tá aqui do ladinho. Aqui. Vai lá. Aqui. O Ienas, que é um jornal simples, né? Ele é um jornal bem simples. Deixa eu mostrar dentro que ele tem mais... Ele é sempre um cartoon no meio e publicidade em volta, né? Em todas as páginas é assim. Bom, esse outro jornal, ele era um jornal de música e cartoon, mas que já era nesse formato. Mas saiu pouco, saiu 6 números. Bom, então, nesse momento, eu disse, pô, fiz aquele jornal, vou tentar isso aqui. Fiz um jornal de cartoons, exatamente como é o Ienas, mas não deu certo. Ele chamava Os Cartoons do Spritzer, que era uma outra pessoa vendendo, né, a parte comercial, não deu certo. Até que, finalmente, quando realmente eu estava... A coisa terra arrasada mesmo, eu disse, velho, isso aqui tem que dar certo e eu vou ter que vender. E aí que começou, quando eu comecei eu mesmo a vender, porque para o artista, inicialmente, a venda é um sacrilégio. Tá louco que eu vou vender? Não vou vender porra nenhuma, eu sou artista, porra.
E eu vou te dizer, hoje assim, eu não poderia viver só fazendo, cara, desenhando. A parte de venda é um troço que me cativou, assim, muito, né? Essa parte do transformar o não em sim, da parte psicológica da história, do vender algo que tu acredita muito, né? Eu não sei se eu funcionaria na venda em outro. Acho até que funcionaria, mas no caso eu vendo uma coisa que eu sei cada milímetro dela. Eu sou o jornalista responsável, eu sou o cartunista, eu sou o cara que começou, enfim. O Ienas acabou virando um troço, uma missão de vida também, né? Virou se mistura com a minha vida. E é uma forma também de tu obter o feedback, né? O feedback do teu trabalho. Claro. Tu entender, o cara vai te dar o feedback, ele vai te dar o retorno daquilo que tu produziu. E aí, o que tu vai fazer com esse feedback, né? Ele é até uma ferramenta para tu até aprimorar, me parece, pelo menos, o trabalho que tu vem desenvolvendo, correto? Correto. A minha jornada ela é muito, Mário, ela é muito assim particular, cara. Porque quando no momento que eu sou o próprio cara que também sou cartunista e tudo, é um artista vendendo o troço dele. Então a relação que eu acabei tendo com os anunciantes, ela acabou sendo um pouco diferente, né? Eu estava comentando contigo antes, o jornal tem 31 anos, eu tenho anunciantes que estão comigo há 31 anos. Há 25 anos, há 20 anos, quer dizer, eu acabei criando esses caras, eu incuti neles a ideia de que eles eram responsáveis por esse jornal. Eles eram os novos mecenas, cara. Entendeu? Quando o cara entrou, eu não deixava ele sair, velho. Ele entrava, porque no início tu não dá retorno para ninguém, cara. Um jornal que sai no início, ele não dá retorno. O retorno ele vai vir, né? Com a sequência. Claro. Publicidade é continuidade, velho. Publicidade exige continuidade, né? E tu colocar isso na cabeça, é difícil, né? Muita gente não. O cara quer botar um troço, ele acha que está botando na Globo, do Jornal Nacional, né? Antiga Globo. Não, e culturalmente, tu sabe que eu tive o privilégio, na minha juventude, de trabalhar em 2 agências de publicidade, um jornal e uma revista. E eu trabalhava no setor de atendimento. Então, fazia também prospecção e tal, aquela coisa. Então, até eu tive uma época que eu queria fazer publicidade e propaganda, eu queria ser publicitário. Eu sou daquela época da Upper, da Martins de Andrade, da Scala, enfim, das grandes agências de publicidade. E eu tenho amigos até hoje que, claro, alguns não estão mais aqui no Rio Grande do Sul, alçaram voos maiores, mas me parece que essa relação, né, que tu fala assim, com o cliente se torna parte do teu trabalho, né? Ele é quase que um coproprietário, quase um sócio teu no teu empreendimento. E aí tem uma coisa que isso me marcou muito uma vez que eu estive numa palestra lá na RBS, faz muito tempo isso. E tinha lá um palestrante que dizia, Cláudio, que as empresas no Brasil, nós tínhamos uma cultura de empreendedorismo, né? E que mais da metade dos novos negócios fechavam em menos do que 5 anos de existência, porque não tinham perseverança, queriam que tudo ocorresse passe de mágica, como tu falou, né? Queria que o retorno, sei lá, investiu em publicidade hoje, queria que o retorno viesse a semana que vem. E não é assim, né, Cláudio? Sem dúvida, é um trabalho a ser feito, a ser desenvolvido, né? É um trabalho a ser desenvolvido. Mas eu estava te falando que eu meio que subverti essa ideia dessa ligação com o anunciante pelo fato de ser normalmente o que tu teria que fazer? Pô, tu tem que estar sempre falando com o cara, né? Sempre em contato com o teu anunciante, até para ter o feedback, para ficar mantendo ele. Mas eu consegui desenvolver um troço muito diferente. Eu vou te contar, por exemplo, agora com o lance da pandemia, né? Que saiu o jornal, quando saiu o jornal em junho, eu tive um anunciante meu
eu não vou citar o nome, não importa, mas que é meu anunciante praticamente desde o início do jornal. Tem um restaurante desde o início do jornal, ou no mínimo há 25 anos o cara é. Eu não falava com ele há 25 anos. Eu não falava com ele há 25 anos. Olha que loucura isso. Eu desenvolvi um lance que é completamente ao contrário do que se deve fazer. Eu não estou usando isso aqui como exemplo para as pessoas, mas estou te contando a história, né? Eu consegui fazer um lance que eu não precisei para esse time que entrou comigo, que eu enchi o saco deles muito no início e que eu incutia, cara, tu é responsável por esse jornal, tu não pode nunca mais sair. No início, nos 10 primeiros números, nas 10 primeiras edições, eu não deixava os caras sair. O cara queria sair, não, tu não vai sair. E ficava incomodando. E eu consegui desenvolver essa história tão forte no início, com esses caras, e depois eu larguei eles de mão. Aí eu tenho um sistema de anúncio que ele se auto-renova todo mês. Se tu tiver algum problema, se tu não quiser participar, ou qualquer problema, tu entra em contato comigo. Quer mudar tua arte, tu quer aumentar o teu anúncio, ou tu quer cancelar, tu tem que entrar comigo até tal dia. Você vai ver essa história aí. É para dificultar, para eles não poderem sair. Para eles esquecerem. Aí... Não, cortou continua, agora. Perdão, continua. Não, continua. Então eu estava querendo te falar o seguinte, isso é completamente contra qualquer conselho publicitário de tu... Pô, legal tu fazer uma pós-produção, o cara entrou, tu entrar em contato com ele, tu manter sempre um contato, como é que tá legal, tá precisando de alguma coisa? Ó, eu consegui desenvolver essa história dos caras entrarem e eu não falo com eles. Com esse time forte que entrou comigo. E todo mundo que entra depois, já entra nessa leva. Então, ele é um case muito... Ele é muito exclusivo. O lance do Ienas, ele realmente é muito diferente, né? Ele acabou sendo uma história muito diferente. Então, eu estava contando que esse cara não falava... Ele entrou em contato comigo porque ele recebeu o jornal e ele estava apavorado com tudo que está acontecendo, né? E foi minha hora até de exercer essa parceria e dizer, não, fica tranquilo aí. Os caras viraram assim, apesar de a gente não se conversar, eles são meus... Eu considero esses caras muito. Esse pessoal que veio comigo lá do início, esses caras são as pérolas, aquelas ostras que tinham a pérola dentro, assim, entendeu? Que foi gente, eu tive essa chance de encontrar determinadas pessoas que realmente entenderam a ideia e compraram a ideia do jornal e ficaram comigo, entendeu? Não é essa coisa fácil que está aparecendo, José. Eu falei, ficaram. Não, foi um trabalho muito forte, principalmente. Uhum. Né? Mas com o passar do tempo, eu ganhei a confiança deles com o trabalho. Eles viram que o jornal nunca deixou de sair, que o jornal realmente cumpria com aquilo que eles se determinavam. A credibilidade, bom, em qualquer negócio, a credibilidade ela é fundamental. E nesse, muito, né? Então é isso, cara. E por que hienas? Por que hienas? Por que não Bem-TV, Beija-Flor? Por que não, sei lá, Guepardo? Né? Hienas foi pelo seguinte, nessa época que saiu, o jornal é de 89. Olha que loucura, eu tinha 28 anos quando eu comecei esse jornal. Vou fazer 60. Troço louco. Eu tinha antes disso, quando eu era menor, eu tinha um disco do Juca Chaves. Tinha um disco do Juca Chaves, que era um disco de piadas e música engraçada e tudo. E ele tinha uma história que ele falava das hienas, né? Que ele dizia que a hiena é um bicho que parece que está sempre rindo, né? Ela tem um grito lá, um berro lá, que parece que ela está rindo. E ele dizia que a hiena... Ele dizia assim, vou repetir o que ele dizia. Hiena come merda e transa uma vez por ano. Ri de quê? Ela tá rindo de quê? Porque a hiena come coisa podre, né? Ela a sobra podre. Carniça, exatamente. E ri de quê? E o que me veio foi isso, porra, esse povo aí sempre se dando mal e, né? Sempre se ralando e é um povo feliz e está sempre rindo. A ideia foi essa aí, né? Hoje, hiena acabou tendo uma outra conotação aí que surgiu agora para hiena, mas
para mim tinha isso, né? A gente é um povo que considerado um povo alegre, está sempre rindo, mas pô, um povo que só se fode, cara. Desculpe, não sei se falei essa palavra. Mas, então a ideia foi isso aí, partiu disso aí. Aí era um bicho que parece que está sempre rindo. E, enfim, tinha que ter um nome, né? Foi assim. Então tu concorda com o Zé Ramalho? Então, vida de gado, povo marcado, povo feliz? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nosso povo ele tem uma coisa diferente mesmo, né, cara? Porque para ser tão enganado tanto tempo, né, cara? Sempre, continua sempre, está sempre enganado e enrolado com essa história. O lance do carnaval não passa de uma enrolação também, o lance do futebol não passa de uma coisa de enrolação e os caras estão... Mas é um povo que tem uma esperança sempre, né? Tá sempre acreditando em alguma coisa e, enfim, é bem isso aí, né? Eu não sei, não saberia te falar. Cláudio, tu tem concorrentes? Eu considero como não tendo concorrente em termos do todo, né? Eu vou te dizer uma coisa que pode parecer mentira, mas não é. O Hienas é o único jornal no mundo, exclusivamente de cartoon e publicidade. Único. Não existe outro jornal no mundo. Pode procurar. Se tiver, vai ser uma franquia minha. mas não tem. Não tem outro jornal no mundo. Vai ter vários jornais que tem cartoon, enfim, mas exclusivamente de cartoon, do gênero dele, desse estilinho dele, ainda mais gratuito, tu não tem. Que não tenha texto, que não tenha... Tem os jornais, tem uma poesia, tem um texto, tem um cartoon, não sei o quê. Então ele é o único no mundo. Então, o estilo dele, ele é o único jornal... Qual é o outro jornal de humor que tem... Pegar só já humor, né? Não vou nem falar de cartoon. Qual é o outro jornal de humor que tem aqui na cidade? Não tem. Né? Se falar, então, de cartoon e charge, tu não tem outro. Então, ele é exclusivo no conteúdo dele, né? Na história dele. O Hienas lançou muita moda aqui para os outros jornais, que é legal, eu acho bem bacana, porque eu abri muitos... Ele tem uma distribuição gratuita, né? Eu tenho em torno de 500 pontos de distribuição. Então, ele é distribuído em lugares assim extremamente genuínos, assim, que ele tá. Te dar um exemplo. Dentro do Guion, né, do Shopping Guion, por exemplo, quando eu fui botar há muitos anos, tinha um café lá. Cafés é um dos lugares onde tem jornal. Eu fui botar o jornal no café que tinha lá, mas o pessoal botava o jornal muito num lugar ruim. Botava embaixo, não sei do que, eu não gostava. Mas eu achava que ele tinha que estar dentro do Guion. Eu acabei, tinha uma pastelaria lá também, eu comia sempre, eu ia no cinema, depois eu ia comer pastel lá no cara. Virei amigo do cara e disse, cara, eu posso deixar nessa janela aqui, a janela da pastelaria, que ela tem um parapeito, assim, é legal, onde todo mundo passa? O cara disse, claro. Virou um lugar de distribuição do jornal, a janela da pastelaria. A pastelaria fechou, ele foi para Bamboletras, que é uma livraria que teria. Se tu passar lá hoje, tu vai ver que tem o Hienas, mas tem mais 3 ou 4 jornais lá. Ou seja, e tem um circuito enorme de lugares que a gente lançou, que eu lancei, que eu abri com o jornal e outros veículos começaram a botar também. Legal, bacana. Então, tem muito disso, quer dizer, até quando eu lancei o jornal, não tinha outros jornais assim. Agora eu não conseguiria me lembrar assim, de outros jornais que teriam na época. Mas tu chegou a te inspirar em algum trabalho de alguém, alguma coisa que tu já tinha visto? Como cartunista, tu diz, ou como veículo? Não, a ideia do Hienas. Não, cara, não. A ideia do Hienas é o seguinte, eu tinha uma agência lá nos anos 80, eu pulei a história, né? Porque a história é bem, bem grande. Mas eu cheguei a ter uma agência em 84, 85, o jornal só surgiu em 89, com um amigo meu, o Darwin, que depois ele virou baixista dos Eles. Eu era de uma banda, ele era da outra, a gente colocou uma agência, a gente era super bom na parte de criatividade. E uma das coisas que a gente tinha nessa agência, a gente tinha um programa de televisão alternativo, e a gente fez um jornal que chamava Pombo Correio, que era nos moldes do Hienas. Só que ele não era um jornal só de cartoon. O cartoon só tinha na última página. As outras páginas tinha humor, em forma de crônica, escritos, né? E música. Porque eu e ele
somos músicos, cada um tinha uma banda e a gente fazia coisas de músicas, entrevista com a Kátia, com o Cunha Júnior, com o Nelson Coelho de Castro, né, Ney Lisboa. A gente tinha esses caras que a gente entrevistava e tudo, era um jornal. E o molde do jornal é exatamente o que é o Hienas. Então, eu me inspirei no meu jornal mesmo. Né? Eu disse, pô, quando a gente lançou esse jornal, a gente criou uma relação com a Proletra, que era uma gráfica que tinha na época, Proletra do Schmidt, que foi um cara sensacional para nós, assim, foi um cara que nos ajudou muito, nos ensinou muito, nos deu muito arrego para fazer o jornal, muito arrego. Né? A gente paga depois conseguir cobrar, não sei o que paga. Então, foi aquelas coisas que tu precisa quando tu está surgindo com alguma coisa. Então, partindo dessa experiência, eu disse, não, vou fazer um jornal lá no Schmidt. Vou fazer. Só que o que acontece? Na época do nosso jornal, não éramos nós que vendíamos. A gente tinha alguém que vendia para nós, uma guria, a gente chamou, botou anúncio para vir vendedores, não nada certo, o jornal teve só 6 edições, acabou. Esse Pombo Correio, que não tinha venda. Depois, quando eu resolvi fazer um jornal que eu precisava, eu comecei fazendo um jornal que chamava Os Cartoons do Spritzer, que eu botei a minha irmã para vender. Também não deu certo, saíram 2 edições. Primeiro saiu 6 edições, que foi aquele Pombo Correio, depois saiu... Mas já era um jornal só de cartoon, com publicidade. Aí eu disse, cara, eu preciso... Estou terminando, não tem mais dinheiro, não tem dinheiro. Preciso pagar o aluguel, preciso não sei o quê. E aí eu disse, eu vou ter que vender. E aí eu fui vender. E aí, sim. Aí que eu precisava, né, cara? Porque o lance do vendedor é o seguinte... Para tu ter um bom vendedor, quando tu está começando um veículo, tu é meio gurizão, tu não vai conseguir um bom vendedor. Ou tu dá sorte de pegar alguém e esse alguém começar a carreira dele contigo, né? Ou tu vai pegar alguém que faz de vez em quando. Minha irmã, ela fazia não sei o quê, e aí depois ela ia falar com alguém. Entendeu? Quando ela estava fazendo para mim. Então não dá. Quando eu fui fazer, minha vida era vender, porque eu não tinha o jornal. O jornal só existiria se eu tivesse vendido o jornal. O jornal, ele é muito... Eu te falei desse meu livro aqui, né? Que eu conto a história... Eu conto a história do... Eu conto essa história com o seguinte, o cara que é responsável pelo Hienas foi o meu primeiro anunciante, que era um cara que... Ele morreu já. Ele morreu enquanto eu estava escrevendo a história dele. Isso é incrível também. O Léo, ele era dono do Bar e Bar, esquina da Cristóvão Colombo, ali é... Esse é o nome da rua. Bar e Bar era o nome, ele tinha o Bar e Bar e o Trabuco. Trabuco? Eu acho que é. Ele tinha 2 bares. E eu fui entrando de porta em porta tentando vender. Até que eu entrei nesse cara e esse cara comprou 2 anúncios. Isso fez eu fazer o Hienas. Aí eu acreditei, cara, o cara comprou 2 anúncios. Isso foi o que me deu o gás para conseguir. E aí, quando eu fechei a primeira, bom, daí aí tem muita coisa. Tu fez eu ir lá em 1900, no final da década de 90, quando eu trabalhava em 2 agências de publicidade, e eu fui treinado por um cara chamado Ricardo Miranda. Era o dono ele era um dos donos da agência, que era ele e a esposa, a Renata Polizeni, e ele. Então, eles tinham a Toque de Arte e a Aptitude ali na Dom Pedro II. Ali. E aí, esse cara, eu entrei, olha que coisa interessante, eu entrei na agência dele através daquele estágio do CIE. Fiquei 2 anos como estagiário. Eu peguei uma agência pelo CIE também. Trabalhei numa agência através do CIE. Entrei como estagiário e o contrato era um contrato de 6 meses renováveis, né? Cada 6 meses fazia avaliação do estágio e renovava. E aí, daí tinha outros estagiários, eu era estagiário de 2º grau, se eu não me engano, 2º grau. E aí eles tinham estagiários, estudantes de publicidade e propaganda e tal, de informática, era uma agência mediana. Na verdade, uma fusão de 2 agências medianas. E aí,
eu lembro que no meu primeiro... Eu fiquei 2 meses, assim, na função de estagiário, que estagiário, ele, na verdade, a gente brincava, que é o office boy de luxo, né? Ele não tem paradeiro, não tem lugar dentro do prédio da agência, ele fica de um setor para outro. E aí o Ricardo Miranda, uma vez ele, não sei o que deu na cabeça dele, ele falou assim, tu vai num atendimento comigo. E aí, só que, não, mas antes disso, o papo é contigo, mas eu quero te contar para tu ver como é que é. Eu ia no estágio com a camisa do Led Zeppelin, uma calça de jeans rasgada e um Yorkstar. E aí ele disse bem assim para mim, ele falou bem assim para mim, olha, eu quero que amanhã tu vá num atendimento comigo e tu não pode ir assim, né? Então tu tem que ir mais alinhado. E aí foi o cara que me ensinou a usar terno, gravata, essas coisas, as roupas mais sofisticadas. E aí, no primeiro atendimento, quando ele me levou, eu fiquei encantado com a dinâmica do trabalho dele, e ele perguntou se eu tinha gostado, eu falei que sim. E aí ele decidiu o seguinte, que era para botar uma mesa, era para providenciar lá, pediu lá para o pessoal da agência providenciar uma mesa e uma cadeira para botar do lado da mesa dele, na sala dele, que eu ia, a partir daquele momento, eu ia começar a trabalhar com ele. E ele me deu um treinamento, ô Cláudio. Eu tô com 44 anos. O Ricardo Miranda, ele me deu um treinamento que eu uso até hoje. Que legal. Sabe o que eu tô falando, né? Ele me deu um treinamento de atendimento ao cliente, técnicas que eu uso até hoje. Ele foi um cara que me treinou, digamos assim, ele me treinou para a vida, ele me preparou, sabe, para as piores pedreiras, assim, e tal. Foi um cara... Eu brinco que ele não foi um chefe, né? Ele foi um irmão para mim, porque ele... Quase um tutor para ti, né? Foi um tutor. Foi um tutor, um cara que assim, ó... Tutorial ele fez para ti de atendimento. Isso mesmo. Ele procurou asfaltar pelo menos o início da estrada para mim e disse, cara, vai que é por aqui. Que legal, e eu vi que não tinha grandes mistérios. Né? E faz a diferença. Assim. Sim, e eu tô falando isso porque quando tu fala assim, eu vendia, que eu ia de porta em porta, né? Eu aprendi com o Ricardo o seguinte, que eu tinha que mostrar para o cliente que não era eu que precisava dele, ele precisava de mim, ele precisava do meu trabalho, entende? E durante muito tempo eu fiz isso, essa coisa de visitar o cliente, de porta em porta, de conversar e tal. E assim como eu recebia 1000 não, eu recebia 3, 4, 5 sim, que para mim era mais do que satisfatório, né? E aí eu quero, nessa linha, quero te perguntar uma coisa. Ao longo desse período dos 31 anos, tu teve a necessidade de ter sócios ou não? Tu sempre foi carreira solo? Tchê, deixa eu te falar. Eu tive uma experiência muito ruim com sociedade lá no início da minha vida, quando eu te falei dessa agência que eu tive, e eu tinha um amigo meu, com ele foi maravilhoso, mas não, nós tivemos um outro sócio, porque nós dois éramos bons na parte de criação, mas a gente precisava de alguém que tocasse essa parte mais comercial da história, né? E a gente teve uma experiência muito ruim, muito ruim. Eu tinha 23, 24 anos quando aconteceu isso. Isso me marcou profundamente. Eu nunca mais quis ter sócio, né? Eu posso ter parceiros, mas sócio onde eu dependa, onde o outro cara possa tomar uma decisão que vá, sabe? Não, velho. Então eu realmente fiquei muito mal impressionado com isso. Não serviu para mim. A sociedade ela é muito difícil, cara. Ela é muito difícil porque sempre outro vai... É que nem banda, é que nem time, quer dizer, todo mundo tem que ter o mesmo foco, o mesmo empenho, ou tá no mesmo, sabe, no mesmo objetivo. Isso é difícil, cara. É difícil, né? Então, para mim não funcionou, né? Eu hoje faria
e eu até pretendo fazer, porque eu quero levar ainda o Ienas para outros lugares, eu preciso de parceiros, né? Cada um com a sua empresa, cada um com as suas responsabilidades, assim, assumindo as determinadas coisas, mas ninguém assina por mim mais, cara, assim. Então, ninguém vai ter minha assinatura em branco, assim como eu cheguei a fazer nessa fase aí. Sim. Não sei se é isso, né? Em termos de sociedade que tu fala. A sociedade é difícil, cara. A sociedade é muito difícil. Eu concordo contigo. Concordo. Eu sou um cara, talvez... Eu acredito em parceria. Cara... Fala, desculpe. Fala. Não. Eu estou dizendo que eu avalizo isso que tu está falando. Eu acredito em parceria. Talvez eu seja o cara difícil. Eu vou até falar, por exemplo, nessa história de banda que eu tive, né, pegando um outro exemplo, a minha banda ela teve 8 formações. Eu era o único cara que ficava sempre, entendeu? Mas eu era o cantor, o compositor, o cara que conseguia show, não sei o quê, entendeu? Então eu era sempre fui muito proativo, cara. Muito proativo. E não me importo de carregar um ou outro junto, né? Não me importo, assim, mas desde que o cara tem aquela contrapartida ali, que pelo menos aquela coisinha ele faça, assim. E, enfim, eu não tive essa sorte de conseguir, ou a capacidade de manter pessoas dessa forma, assim, né? Claro, por exemplo, o Ienas, ele tem uma série de pessoas, cada um com sua função, a parte da distribuição, a parte não sei o quê, né? Coisinhas, mas cada um na sua empresa, cada um na sua coisinha ali. Né? Para mim, não tive essa alegria de conseguir ter outras pessoas caminhando junto, assim. Eu acho muito bacana quando isso acontece, né? Quando tu vê gente que tocou um negócio junto, os dois, porra, eles são... Não é que tu não vai ter briga, que não vai ter discussão, que não vai ter... Claro que tu vai ter, sei que vai ter, tem que ter debate, discussão. Mas briga, as que dão certo são exceções, né? Infelizmente. Cara, é difícil. São exceções. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está vivendo um momento bem complicado, no mínimo complexo, do nosso país já faz algum tempo, um momento político bem delicado. Tu é um jornalista, os jornalistas ultimamente estão sendo alvo de críticas muito ferrenhas, nada construtivas, de parte da sociedade e do próprio governo, né, do nosso próprio presidente da República. A última crítica, mas a última ameaça que o presidente fez foi de dar uma porrada na cara de um colega teu, porque o colega teu fez uma pergunta respeitosa, né? Da penúltima vez, ele falou, em vez de querer responder, ele falou que não sei o que, se referiu à mãe do teu colega, né? Tua mãe que deve saber e tal, não sei o que e tal. Qual é a tua opinião? Assim, eu quero saber a tua opinião hoje, né, e a tua visão do papel do jornalista hoje, em geral, dos jornalistas em geral, porque em geral vocês são críticos, não importa se são de direita ou de esquerda, vocês têm uma visão crítica das coisas que cercam vocês têm um juízo crítico de tudo, ou de quase tudo, digamos, tá? Tu é um cara que tu é dono de um veículo aqui que tem uma história, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, que tem uma história, que tem uma mensagem política, né? Para quem tem o Tico e o Teco funcionando, né? Tem uma mensagem política, sim, através das charges, e que, de certa forma, elas fazem parte, de bem dizer, de quase todas as páginas, né, do jornal. E dentro aqui tu tem os teus anunciantes, que são, alguns provavelmente são bolsonaristas, outros não são, uns são de direita, outros são de esquerdas, né? Como é que é isso, Cláudio? Como é que é lidar com um momento político complexo, tu não perder, digamos, o teu viés político, a tua postura, o teu posicionamento de uma maneira íntegra, manter a tua integridade, dar o teu recado através do veículo do qual tu coordena e manter a clientela contigo, porque mal ou bem, né, tu tem que manter essa clientela contigo, né? Diante de tudo isso que eu falei, eu queria saber a tua opinião, assim, de uma maneira bem ampla, bem tranquila, sem te comprometer, tá? Pode tirar aquela bandeira do Che Guevara lá de trás da tua parede.
Cara, bom, o momento é realmente complexo, né? Como jornalista, eu me sinto um pouco envergonhado do momento para os jornalistas, tá? De parte a parte. Eu acho, por exemplo, nos Estados Unidos, os veículos, eles assumem mais a postura deles, a posição deles, entendeu? Eu acho bem mais justo isso, né? Quando tu acha, não, a gente pensa mais por aqui mesmo, a gente é mais conservador, a gente é mais esquerdo, e a gente vai, e eles dão mais enfoques para aquele lado que eles, né? Mas aqui não, aqui é tudo muito maquiado, né? Aqui é uma hipocrisia, a gente vê determinadas coisas e... Mas, enfim, o que eu procurei... O Hienas, durante muito... Porque existe uma diferença entre cartoon e charge, né? Só para deixar isso para o pessoal, assim... Por exemplo, o cartoon, ele é um lance mais atemporal, né? Ele não é exatamente em cima de um fato específico. O cartoon, ele tende a durar mais tempo. Eu faço um desenho hoje, um cartoon hoje, se tu olhar ele daqui a 10 anos, ele tende a... Tu vai entender, porque ele fala do tema de uma maneira mais geral, entendeu? Agora, a charge já é mais em cima do lance. O Bolsonaro falou hoje uma merda, faço isso e sai no jornal amanhã. Daqui a 10 anos, o que foi isso? Os caras não vão lembrar. Então tem essa diferença. Durante muito tempo, o Hienas foi só... Aliás, o nome é Hienas, o jornal do cartoon. Quer dizer, eu não entrava em política. Eu não entrava nessa seara aí, tá? Eu sempre tive muito cuidado com política, religião, sexo, exatamente porque tenho anunciantes ali, cara, que são de várias matizes, que são de várias coisas, né? Já tive vários problemas, os mais ridículos possíveis, assim, com gente que... Fiz cartoon, por exemplo, uma vez de dentista, daí o cara, pô, eu sou dentista. Tá bom, mas é só um cartoon. Então, tu imagina, se eu tive problema com isso, tu imagina, então, quando tu cai para essa... Mas eu devo te dizer, quando começou a coisa, mensalão, e começou aquela coisa toda, ficou... Eu não tenho problema de te dizer minha posição. Eu sou um cara que votei, sempre votava no PT, votei as 2 vezes no Lula, e me decepcionei profundamente depois. Profundamente depois. Eu não tenho problema em dizer isso, né? Então, mas eu cuidei... Quando entrou nesse momento que eu me dei conta disso, que eu vi que estava acontecendo, eu fiquei muito puto. E a maneira que eu tinha para me expressar, que eu tenho até hoje, quando o Bolsonaro faz alguma coisa, quando o outro faz alguma coisa, é através do desenho, do cartoon. Hoje, por exemplo, naquela época que eu comecei o jornal e tudo, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje eu publico meus cartoons, independente do Hienas, eu publico cartoon diariamente no Face, no Insta, no Twitter, mando pelo WhatsApp, para um mailing que eu tenho. E muitas vezes eu descarrego ali o que eu quero, que está me enchendo o saco, eu ponho ali. E determinados cartoons que eu ponho ali, eu não levo para o Hienas. Nos próprios cartoons que eu coloco nas redes sociais, eu coloco o logotipo de um ou outro anunciante que enfim, o cara me pediu para botar ali, a gente acertou isso, mas nesses cartoons eu não coloco. Quando é um cartoon com viés político, alguma coisa assim, eu não coloco o anunciante. A não ser que expressamente ele tenha me dito, não, quando for contra esse cara aí, vamos botar, não sei o quê. Tá? Então, mas assim, numa visão maior da coisa, eu te diria o seguinte: político é o mal do mundo para mim. Eu não acredito nessa falácia que foi vendida, todo mundo é político, e que política... Cara, eu não acho isso. Eu acho que nós deveríamos ter administradores, nós deveríamos ter pessoas criativas para bolar coisas. Nós não ter... Político é a arte do jeitinho e da pior espécie. Virou isso. Eu acho que a cena política brasileira foi tomada, e eu não estou falando de um ou de outro, estou falando a cena por bandidos. Bandidos. Entendeu? Gente que disse assim, pô, cara, por que eu vou ficar tomando tiro aí, roubando banco, ou vou não sei o que, suando, se eu posso... Aqui tem ainda, tá cheio de mordomia, de não sei o quê, e os caras aos poucos foram entrando. Sabe que esses caras, na minha opinião, eles adoram quando a gente diz isso, que político é ladrão e não sei o que, eles gostam. Porque dessa maneira a gente cria esse estigma e as pessoas do bem não entram. Então fica só para eles mesmo. Entendeu? Então, eu acho realmente, claro que eu estou generalizando, não é verdade isso, tem gente que é legal, óbvio, mas a grande maioria, na minha opinião, para mim, demonstra que é gente que está lá para... É gente do mal
e que vai lá e vira um outro mundo que eles desenvolvem, eles não querem saber disso aqui, eles querem se manter lá. Então a gente está muito mal com a política, de uma certa forma. E é isso, eu procuro não misturar, quer dizer, não colocar cartoons políticos. Já fiz isso durante um tempo, nessa fase mais raivosa, que realmente quando começou a sair toda aquela podridão, né, tudo começou a surgir mesmo. Putz, eu fiz muito cartoon e botei no Hienas mesmo. E como eu trato ali muito com o que acontece, a maioria dos meus. Eu sou da iniciativa privada, né, cara? Eu nunca recebi um centavo de dinheiro estatal, de dinheiro público. Eu nunca recebi. Nunca, nunca, nunca. Sempre fui muito atrás. Esses caras só me atrapalham, velho. Eles só atrapalham o empreendedor. Tu é só atrapalhado por qualquer governo. Entendeu? Eu odeio esses caras. Eu não gosto de nenhum. Não tenho simpatia por nenhum. Fiz lá meu voto, precisava fazer em alguém lá, entendeu? Para tirar outros alguém. Mas eu acho terrível, porque tem que votar no menos pior sempre. Tu não tá votando numa cara legal. Não posso votar no Mário. Puta, eu acho o Mário do caralho. Quero votar no Mário, porque eu sei que o Mário é bacana. O Mário é um cara que é... Não posso votar em ti. Eu tenho que votar naqueles dois lá, um deles, cara. Entendeu? Então isso é sempre muito ruim, né, cara? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Tu vê, por exemplo, o próprio lance da pandemia, que é uma coisa terrível, de saúde única no mundo, uma coisa... Os caras estão misturados com a política de um jeito, né? Fala. Pois é, isso que eu queria te perguntar, a questão da pandemia. O Hienas vai se manter físico? O Hienas já tem versão digital? O Hienas vai mudar? Não vai mudar? Quais são os efeitos da pandemia sobre a vida de Cláudio Spritzer, sobre a vida de Hienas? O Hienas, eu acho que ele não tem jeito de ser digital. Tu não consegue transpor ele. O que eu faço? Como eu te falei, eu publico cartoons, né? O meu conteúdo é cartoon, eu publico cartoons e eu tenho nos meus cartoons nas redes, eles têm logotipo de um ou outro anunciante, né? Mas é muito difícil. Eu já venho há muito tempo antes da pandemia querendo transpor para, né? Não transpor, mas ter uma boa versão digital. Eu tenho uma versão digital. Existe, né, uma versão digital do Hienas. Mas ela é mais para mostrar para quando sai o jornal, eu coloco ela lá nas redes, mas enfim, não é algo que é muito visitado, nem nada mais. Eu não consegui até o momento uma fórmula bacana para carregar o Hienas para. Mas eu, por outro lado, também acho o seguinte, Mário, a gente não pode viver dentro da internet, cara. Existe vida fora da internet. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante. As pessoas... Cara, e nesses momentos de crise, de tudo mais, é que eu vejo a força do Hienas, entendeu? Eu vejo a força do Hienas. As pessoas gostam de ter o Hienas na mão, entendeu? Eu ia até dizer que tem muita gente que continua gostando de ter livro em vez de ter, né, o Kindle, ou ter continua querendo ter o LP, mas não é nem isso, não é nada saudosista ou nada. É que realmente eu acho que as coisas digitais, impressas, ou que tem vida fora da internet, elas vão continuar existindo. Por exemplo, em termos de impresso, né? Jornais diários, esses vão morrer porque o conteúdo deles a gente tem em tempo real agora na internet. O jornal diário, ele vive de uma notícia que já era requentada, ela saiu ontem, saiu hoje com uma notícia de ontem. Isso não tem como manter, por isso que eles estão morrendo, entendeu? Não tem como tu manter. E eles conseguiram, muitos deles conseguiram migrar para a parte digital ali, né? Muitos não, acho que só alguns, né? Muita gente morreu nessa parada. Mas já o Hienas, que é uma coisa que é atemporal, que não tem essa premência do real time, ele tranquilamente ele é usufruído fora da internet. E dentro também dessa maneira que eu estou fazendo, de publicar cartoon, né? Então, eu acho que eu estou nos dois meios com o meu trabalho, não com o Hienas. O Hienas realmente, eu quero que ele siga mesmo sendo físico. Eu acho que a vida dele é por aí, entendeu? Mas os meus cartoons, eles estão em qualquer lugar. Tu clicar aí o Cláudio Spritzer, você vai ver meus cartoons aí dentro. É isso. Cláudio, a gente está chegando já no final dos 10 minutos finais da nossa live. Eu queria que tu falasse as tuas considerações finais com base
falando um pouquinho do teu livro, eu quero que tu fale um pouquinho do teu livro também, e também eu quero que o que tu recomenda para as pessoas fazerem nessa época de pandemia? Da tua frase que tu falou que, gente, tem vida fora da internet, a gente não precisa ficar só na internet. Então, nessa linha aí, também apresentando, o que tu recomenda para as pessoas fazerem agora nessa época de pandemia, onde a nossa vida mudou, né? Não dá para negar que a internet foi muito... A internet, teve né, os filmes, foram as coisas que nos seguraram, né, cara? A gente viveu dentro da internet praticamente nesse momento aí. Está vivendo, né? Mas tu não sente que tá todo mundo louco para sair dessa vida um pouco? A gente tá louco para sair disso aqui, cara. Meu amigo, eu muito tempo, eu sou de uma geração que a minha socialização, né, como criança, adolescente, se deu na rua, né? Chamava de rueiro. Minha mãe era daquelas que ia para a janela ou para o portão de casa e gritava o meu nome. E a voz dela ia lá na pracinha onde eu estava jogando futebol, ou ia de boca em boca dizendo: tua mãe está te chamando, tu viu fulano e tal. Então, o meu processo de socialização se deu na rua. Eu peguei o videogame ali, o Atari, o Odyssey, ali, mas bem no final da minha adolescência, não foi algo que me prendia tanto, que na verdade me prendia só dias de chuva dentro de casa. Porque quando não estava chovendo, eu estava na rua jogando taco, jogando sela, andando de bicicleta, deixando o vento bater na cara, arrebentando meus pés, jogando... até um amigo meu, conversando comigo agora essa semana pelo telefone, ele falou, né? Jogando bola de pé no chão, no meio da rua, no paralelepípedo, né? Então, eu sou dessa geração. E aí, quando começou essa questão da pandemia, eu estou compartilhando contigo, sabe o que eu fiz? Fazia tanto tempo que eu não andava de bicicleta, fui lá, comprei bicicleta para mim e estou pedalando, sabe? Eu me organizo um determinado horário e eu vou pular, cara, entendeu? Claro, com todas eu sou mais velho que tu, eu sou muito mais dessa época que tu, entendeu? Eu realmente... tudo isso que tu está falando. Mas eu vou te confessar, eu adoro a internet, cara. Eu adoro. E isso me criou novos hábitos ruins até, mas eu reconheço que são ruins no momento. Por exemplo, eu era um cara que sempre li bastante. Sempre li bastante. Eu sempre tive muitos surtos de leitura, assim, mas sempre estive lendo um livro. Cara, hoje eu perdi um pouco o saco. Vou te confessar, uma coisa ruim. Da parte da introdução dos livros até chegar na história, entendeu? Eu perdi um saco, porque é tanta informação que a gente tem na internet, chega tanta coisa, tu tem possibilidade de ver tanta coisa que tu quer. Cara, eu quero ver isso aqui, agora eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui, eu quero saber sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Eu durmo, tem um cara falando Revolução Francesa, então, né, audiolivro. E eu acho maravilhoso isso, cara. Eu acho maravilhoso. Eu perdi um pouco o hábito de leitura, mas não perdi o hábito, mas eu estou me informando muito mais. Talvez não com tanta profundidade, e eu tenho dúvida se não, porque eu vejo várias fontes, só que eu pego, o lance que... né? Se é um assunto que eu quero, porque eu sou aqueles caras que ficam obcecados, quando tem uma coisa que eu quero, um assunto que eu quero... Bom, daí eu pego de tudo e vou atrás, mas para ter informações e tudo, eu acho a internet sensacional. Agora, isso que eu te falei antes, cara, eu tô louco para ir pra rua e todo mundo tá. E, por exemplo, música. Pô, música tu tem Spotify, tu tem tudo que tu quiser. Mas eu tô louco para assistir um showzinho, cara. Eu quero ir assistir um show, velho. Quero ver o cara lá, eu quero ir tocar num bar, velho. Eu sempre venho tocando todos os meses, tava sempre tocando num bar. Então as pessoas também estão carentes. Eu quero ir no Brick, eu quero ir no Brick. Eu quero ir no Brick, velho, o Brick. Nós passamos domingo, minha mulher, será que não tá aberto o Brick? Será que não abriu? Exato. Então, cara, a vida na internet, a internet é sensacional. Parece que fora da internet tem muita vida e a gente está sentindo muita falta dela agora. E o Iena se encaixa nisso aí, cara. O Iena se encaixa nessa parada. Eu achei tão legal quando porque eu fiquei 3 meses sem largar o Iena, quando eu comecei a falar com as pessoas, pô, vamos botar. Todo mundo super ficou. Quando a gente começou a largar nos pontos de distribuição, foi tão legal, cara. Foi muito legal a recepção das pessoas nos pontos de distribuição. Legal, isso aqui. Eu sentia que as pessoas estavam assim, pô, uma retomada, sabe? Então, eu acho que
Claro que com a internet é uma coisa que está muito no início, tem lá milhões de problemas aí que a gente vê, mas aos poucos essas duas vidas elas vão. A gente não vai viver só virtualmente, não vai rolar isso aí, eu tenho certeza absoluta. Acho que vai continuar tendo essa vida fora. Porra, a gente tem Netflix, tem não sei o que, mas eu quero ir no cinema, velho. Eu quero ir no cinema. Né? No cinema, comer uma pizza depois, cara, ir no boteco. Então, não tem essa aí de... A gente não vai morar dentro da internet. Não, a pizza tu pode chamar em casa, mas eu quero comer um rodízio de pizza. Tá, posso chamar tudo em casa, mas eu quero comer na rua, velho. É que nem aquele churrasco. Eu posso ir lá. Mário, eu quero encontrar meus amigos, velho. Eu quero jogar futebol, eu quero fazer um churra. Não é? É verdade. O teu livro, Cláudio, o teu livro. Vamos lá, o teu livro. Na verdade, esse livro tem já 6 anos, cara. Eu estava mostrando para ti, ele é o Domador de Hienas. Só que sou eu no ano que eu comecei o jornal. Olha que decente isso. 25 anos vivendo de graça. E aqui atrás sou eu fugindo de um leão lá, e lá atrás tem uma hiena se deitando lá. Isso é uma montagem, Cláudio? Isso é uma montagem? Claro que não. Claro que é. Foto do Newton Santolin. E esse livro é o seguinte, são 400 páginas, 300 páginas de cartoon. Cartoons feitos ao longo desses 25 anos. E 100 páginas eu contando a história do que me levou a fazer o jornal. Tem um exemplar aí para mim, ou qual é que é? Porra, é óbvio que tem, cara. É óbvio que tem, só tem que ver como é que eu vou te passar isso aqui. Vamos. Tu tá em Porto, não, a gente combina. Eu passo de carro aí no portão, tu me lança, pá, de máscara. Vou te dar 2 jornais. Eu tenho 2 livros aqui. Esse e um pocketbook. É o que Berta, as tias, que são 2 personagens. Humor na terceira idade. É baseado em 2 tias minhas. Sério? Aqui, ó. Pega lá. Tá terminando aí, né? Só a capa, vou te mostrar que esse aqui tá todo cortado. É o que Berta, as tias. É um pocketbook. Legal. Tá tudo... Bacana. Vou te dar os 2. Bacana, valeu. Gente, eu falei, nós contamos, né? Nossa, tem um monte de comentário aqui. Deixa eu agradecer aqui para Cassandra Rodrigues, Maurício Flores, Cibele Berner, Lúcia dos Santos, Clarice Lopes, Sandrinha, Ibra, enfim, várias pessoas aqui mandando um alô, né, curtindo aqui a live conosco. E lembrando a todos que nós temos a nossa live tradicional de quarta-feira, amanhã às 21 horas, vamos estar falando sobre vida social com o DJ Maurício Larroque e com a Karina Paim, direto de Paris, né, direto lá da França, falando um pouquinho lá da como é que está a vida social lá na França, e o DJ Maurício Larroque falando como é que está a vida social aqui no Brasil. Nós conversamos hoje com Cláudio Spritzer, diretor do jornal Hienas, o jornal do Cartoon. Cláudio, satisfação, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito bacana. É bacana aí, dividir teus conhecimentos aí com a gente, e principalmente, até gostaria que tu deixasse uma dica, Cláudio, para quem está começando e quer começar um projeto assim como o teu, ou algo parecido, o que tu acha que a pessoa tem que ter de essencial, assim? Tem que ser teimosa, que nem tu? O que a pessoa tem que ter? O que tu diria, assim, para o cara que, eu estou querendo fazer algo parecido, por onde eu começo e tal? Cara, a gente sempre, quando ouve, né, os caras darem dicas assim, é sempre uma decepção que a pessoa vai falar, né? Porque no meu caso, eu vou falar bem honestamente, cara, foi o desespero que me fez começar. Foi o desespero de começar. E eu acabei voltando para a minha raiz, né, cara? Aquilo que eu te falei lá no início. Hoje eu escrevo, desenho, toco. Eu acabei voltando para uma raiz. Então é tu tentar ir naquilo que é o teu, tu está destinado a fazer,
E no meu caso, eu viro um obcecado, né, cara? Eu fiquei obcecado nisso aí, entendeu? O cara ficar 31 anos fazendo um jornal de cartoon em Porto Alegre, gratuito, tem que ser obcecado. Então, no meu caso, é isso, é desespero e é aquilo, 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 e é aquilo. Tranquilo. E um monte de gente, as pessoas vão te falando um monte de coisas. Não, sai daqui. É isso aqui. Tá, pessoal, é o seguinte, ó, para a gente manter a geladeira do Cláudio cheia, os armários, eu quero fazer o merchan aqui, ó. Bom, para quem quer anunciar no Hienas, né, no Jornal do Cartoon, confirma para mim, Cláudio, é o 99999112713 e o e-mail é o hienasjornal@gmail.com e no Facebook é facebook.com, daí aquela barra, né, de pé, Hienas Jornal. O Hienas também está no Facebook. É isso, Cláudio? É isso aí. É isso aí, Mário. Valeu. Então tá. Obrigado, boa semana. Eu te agradeço, para ti também, cara. Vamos manter contato para combinar para eu ir pegar os meus livros aí. Porra. Máximo, quero ouvir a tua opinião depois sobre eles. Tranquilo, tranquilo. Mantemos contato. Forte abraço. Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu. Obrigadão. Valeu. Desligamos?